Vamos lá, pessoal. Um vídeo um pouco diferente hoje, um pouco mais denso. A gente vai falar sobre crenças, né? Porque a gente acredita de fato naquilo que a gente acredita. O canal não é de filosofia, o canal continua sendo sobre investimentos, mas esse tema é muito importante porque hoje em dia as pessoas estão investindo muito baseado em crenças sem um conhecimento técnico, sem uma avaliação técnica de fato do mercado. Apenas em crenças políticas, em crenças pessoais, e essa é a forma mais rápida para você perder dinheiro no mercado. Porque como investidor, você está no mercado para ganhar dinheiro, para fazer o seu patrimônio aumentar, para você poder proteger o seu patrimônio da inflação e de outros problemas e, de fato, fazer dinheiro. Então, é importante sim acompanhar notícias, é importante sim você continuar mantendo as suas crenças pessoais, mas você não pode investir exclusivamente baseado nisso, porque muitas vezes isso vai te levar para um caminho muito perigoso. Vou começar com um exemplo simples, só para a gente aquecer. Vamos para essa ideia de que governos de direita são melhores para os investimentos e governos de esquerda são ruins. Quando o Lula voltou agora para o terceiro governo, eu vi muita gente fazendo isso, falando que ia sair do Brasil, que agora não ia dar, que a bolsa não ia andar, que não tinha jeito, porque o PT tinha voltado e agora o mercado ia acabar. Enquanto isso, nos Estados Unidos, nós temos Donald Trump, que representa uma direita forte. Representa, teoricamente, um liberal. Se nós pegarmos especificamente esse ano de 2025, vamos ver que alguém lá no início do ano, quando o dólar disparou, que teve a brilhante ideia, como eu vi falando na internet, vários e vários canais, várias e várias pessoas falando isso, vou tirar tudo do Brasil e investir tudo nos Estados Unidos, que lá é que se ganha dinheiro. Aqui a bolsa não presta, aqui não adianta. Provavelmente essa pessoa prejudicou muito os seus rendimentos, porque o dólar desceu bastante desde aquela época, não voltou a atingir aqueles patamares e a nossa bolsa, tanto olhando simplesmente para dentro do Brasil, quanto olhando para ela dolarizada, superou o S&P 500 nesse ano de 2025. Então, com o cenário de direita lá, esquerda aqui, dólar forte no início do ano, quem olhou para isso e seguiu essas crenças totalmente fora do mercado e tirou tudo do Brasil, colocou tudo lá, prejudicou seus rendimentos. Porque no mercado não existe isso de um investimento é sempre bom, o outro é sempre ruim, um lugar é sempre bom, o outro é sempre ruim. Tudo é timing de mercado. É entender como as coisas evoluem, entender como as coisas se comportam e sempre sobre diversificação também. Porque tem muita coisa que a gente não sabe, muita coisa que a gente não consegue prever. E saber disso, ter essa humildade para entender que a gente não vai acertar sempre, vai nos proteger de grandes perdas, porque a gente vai estar sempre pronto para aquilo que a gente já conhece do mercado e para coisas que podem acontecer que a gente não imagina. A gente vai estar sempre buscando proteção, buscando segurança, sem se arriscar demais, para que a gente possa, numa situação atípica, estar preparado. E por que é tão complicado a gente ter essas crenças e trazer elas para dentro do mercado? Eu vou analisar com vocês aqui um exemplo um pouco mais polêmico para a gente entender como que, muitas vezes, as narrativas por trás de cada crença são construídas de forma quase que aleatória, de forma que, quando olhamos friamente, elas às vezes chegam a não ter uma congruência entre si. Elas são incongruentes dentro do próprio raciocínio. A gente consegue olhar isso quando a gente observa posicionamentos de direita e esquerda, trazendo para o que a gente tem mais, que é esse debate político, essa dicotomia política de hoje em dia. E a intenção aqui não é simplesmente ser polêmico. Quando eu uso o termo narrativa, também não é para descreditar. É puxando a ideia de Yuval Harari, dos seus livros, principalmente no Sapiens, em que ele traz muito essa ideia da narrativa, que é o ser humano ele vive de ficções. Ele vive de coisas que a gente cria na nossa mente, atribui valor, e isso vai moldando a nossa sociedade. Por isso que o ser humano consegue se organizar de forma diferente dos outros animais. Porque a gente consegue atribuir valores além do valor prático imediato que as coisas já têm pra gente. Então, quando a gente mistura essa capacidade do ser humano de atribuir valores de forma arbitrária com a realidade das ações, o lucro é uma realidade. A empresa boa com lucro
vai ser um bom investimento, vai te pagar se você comprar ela a um bom preço. Isso é uma realidade numérica. Não interessa no que você acredita. E quando você mistura as duas coisas, fica muito complicado, porque vamos então para esse caso que eu disse que é polêmico, entendo. Eu não estou defendendo uma posição pessoal, nem vou partir de posições específicas. Eu vou usar raciocínios genéricos, posicionamentos genéricos, que podem não se adequar a você. Você pode falar, eu sou de direita, mas não penso dessa forma. Tudo bem, eu vou usar o pensamento da maioria, o pensamento estereotipado que é apresentado na sociedade quando a gente trabalha esses pensamentos de forma coletiva. Tá? Porque a ideia não é ser polêmico, a ideia é mostrar para vocês uma construção de raciocínio por trás de posicionamentos que muitas vezes não condizem com a construção que a gente precisa para operar no mercado, que é uma construção de causa e efeito mais racional, em que a gente não pode interpretar errado os resultados, senão a gente vai investir errado e vai perder dinheiro. Vamos, por exemplo, então, à questão do aborto. Para a direita, o aborto, de forma geral, deveria ser proibido. A direita, de forma geral, não concorda com o aborto porque defende que é uma vida que não pode ser tirada, que tem uma valorização da vida, que a gente não pode interromper essa vida simplesmente pela nossa vontade. Que essa vida ela tem o direito de seguir o seu curso. Enquanto que a esquerda, muitas vezes, trata o aborto como um direito da mulher. É o corpo dela, é algo que está sendo gestado dentro do corpo dela e ela tem sim o direito de interromper essa gestação. Então perceba que é uma narrativa mais voltada para o direito individual daquela mulher. Quando a gente compara com a outra questão envolvendo a vida muito polêmica, que é, por exemplo, a pena de morte, nós temos uma inversão. À direita já é comum defender a pena de morte. Mas percebam, a valorização da vida tratada como argumento central para proibir o aborto, ela desaparece na pena de morte, uma vez que a direita entende, de forma generalizada, que se houve um crime muito grave, esse crime pode sim ser punido com a pena de morte. Então perceba que não estamos focando em retirar esse indivíduo da sociedade, estamos focando na punição. A punição é justa. Então a vida deixa de ser um bem que eu não posso mexer de forma alguma para se tornar um bem que pode ser tomado se o crime cometido for grave o bastante. Percebam que começa aí a incongruência. Quando vamos para o posicionamento de esquerda, que defende o aborto, em que a gente poderia sim interromper uma vida, porque aquilo é o corpo da mulher e está sendo gerado na mulher, quando a gente vai para a pena de morte, é normal que a esquerda seja contrária. A esquerda já defende que a vida é um direito inalienável, que a vida é um direito máximo que a gente não pode, independente do crime que a outra pessoa cometeu, tirar dela a vida, o direito de estar vivo. Percebam que já começa aí a incongruência. A gente usa o mesmo argumento sobre o direito à vida de forma contrária para defender coisas diferentes. Tanto a direita quanto a esquerda fazem isso. Eles invertem o entendimento quando a gente muda a ótica. Se expandirmos um pouquinho mais o entendimento para olhar o posicionamento geral desses dois lados, quando a gente fala de direita, é comum percebermos como um lado que preza mais pela liberdade individual, pelo poder individual das pessoas dentro da sociedade e menos no poder do Estado. A gente tira o poder do Estado e devolve esse poder à população. Isso é um pensamento normal quando a gente fala de direita. Enquanto que a esquerda já é comum a gente defender mais poder para o Estado e o Estado como esse grande poder que vai cuidar do cidadão e que vai conduzir o cidadão. Isso é o posicionamento geral de direita e esquerda. Quando a gente traz esse raciocínio para esses casos específicos que a gente trabalhou aqui, percebam o posicionamento da direita em relação às duas questões, tanto o aborto quanto a pena de morte. É um posicionamento que dá sim ao Estado o direito de proibir que a mulher faça um ato que seja do corpo dela, o controle sobre a gestação que está acontecendo nela, o Estado tem esse direito de proibir isso, e da mesma forma o Estado tem direito de julgar aqueles crimes que são graves ou não, e julgar quando é grave o suficiente para interromper a vida de outra pessoa, que seria um direito supremo. Então a gente está falando do direito à posse na direita, o pensamento político de direita, né? Ficou muito direito aqui,
A gente está falando de uma liberdade para você exercer o direito àquilo que é seu, mas ao mesmo tempo, quando a gente avalia esses dois casos, a gente percebe que é um posicionamento muito mais alinhado com o poder do Estado. O Estado ter poder para encerrar uma vida, o Estado ter poder para proibir uma pessoa de fazer algo com o seu próprio corpo. Isso seria um pensamento totalmente voltado para a esquerda, que dá o poder na mão do Estado e tira o poder do cidadão. Quando a gente inverte e olha para a esquerda, a liberação do aborto na esquerda tem o seu argumento principal no direito individual. Então a gente está colocando o direito daquela mulher, o poder que ela tem sobre o corpo dela, acima do poder do Estado. Não interessa a consequência daquilo para a sociedade, não interessa por que aquilo aconteceu ou o que o Estado acha. Se é no corpo dela, ela tem direito. Percebam como é um pensamento muito mais liberal, a pessoa tendo muito mais poder na sua individualidade do que o Estado com o coletivo. Quando a gente pensa na pena de morte, é a mesma coisa. O governo não tem direito de tirar uma vida. Ele não pode tirar uma vida. Isso é um pensamento de liberdade, é um pensamento de a pessoa tem direito à vida dela, não interessa o que ela fez. O Estado não pode interromper isso. Então, de novo, a gente tem um Estado mais fraco do que o direito individual. Então, percebam que, apesar das narrativas colocadas, quando a gente junta tudo, parece muito uma grande sopa de letrinhas, parece muito um grande ensopado em que as coisas vão sendo jogadas lá dentro, de forma que, por algum motivo, um lado defende um posicionamento, e quando um lado defende um posicionamento, a oposição precisa defender o posicionamento oposto, independente se esse posicionamento oposto vai estar congruente com todo o resto que aquele posicionamento político já defende. Se a gente expandir, a gente pode ficar o dia inteiro encontrando esse tipo de contradições, em que muitas vezes o pensamento começa a se corroer dentro dele próprio, mas quando a gente compara um e outro, isso não fica visível, porque um sempre defende um ponto e o outro sempre defende o ponto inverso. É difícil na nossa sociedade nós encontrarmos pontos em que direita e esquerda defendem a mesma coisa. Elas normalmente são contrárias. Então, às vezes, quando uma tenta ser um pouco menos radical e tenta concordar com algo que não é exatamente 100% dentro do posicionamento geral daquele lado político, você gera esse tipo de incongruência, essa inversão de papéis. Quando valores que são importantes para um se tornam importantes para outro e deixam de ser importantes para aquele que originalmente os detinha. Né? Ficou complicado, eu acho, isso daqui, mas vocês estão entendendo. E por que essa divagação toda é importante para os investimentos? Porque o nosso conhecimento base de investimentos do mercado brasileiro, e aí eu não estou falando nosso, meu, seu que está me assistindo, estou falando do mercado, dos nossos profissionais de mercado, dos nossos educadores financeiros, todo o nosso conhecimento tem muita base no mercado americano, nas teorias americanas, nos conhecimentos trazidos pelos investidores americanos e naquilo que a gente observa quando estuda o mercado americano, que de fato é maior e mais antigo que o nosso, mas ele está inserido em outro contexto. A base histórica é diferente, a cultura daquele povo é diferente, o mercado é feito de pessoas. Não interessa você entender como uma notícia vai impactar diretamente nos números. O que interessa é você saber como as pessoas vão reagir a essa notícia, a esses números. Porque o mercado é feito do movimento das pessoas, sejam essas pessoas os investidores pequenos, sejam os grandes investidores. Então, se os nossos grandes investidores estiverem acreditando em teorias americanas que não se traduzem 100% para cá, é importante você saber isso e não ir nessa onda, porque aí sim você vai conseguir tirar o dinheiro do mercado. As pessoas acreditam que só porque um fundo de investimentos é muito grande, porque gestores de fundos muito grandes estão lá movimentando grandes quantidades de dinheiro e fazendo grandes quantidades de dinheiro, eles são imunes a erro, eles ainda são pessoas. Por isso que fundos quebram, por isso que grandes gestores às vezes fazem coisas que vão causar grandes prejuízos e precisam até muitas vezes serem resgatados pelo governo, como já aconteceu aqui, como já aconteceu nos Estados Unidos. Então, é importante a gente focar em não cristalizar nas teorias que vêm de lá, nas teorias que nós estudamos nos livros, não cristalizar nas opiniões dos nossos analistas políticos, dos nossos analistas financeiros, para que a gente possa chegar mais próximo de entender uma realidade. Aí eu vou trazer aqui
a teoria do cisne negro, de Nassim Taleb. A gente tem que focar mais naquilo que a gente não sabe, entender mais o limite dos nossos conhecimentos para operar com um pouco mais de prudência e conseguir enxergar melhor as oportunidades. Às vezes, a cristalização em uma teoria pode fazer com que uma oportunidade colocada diante de você não seja vista. Porque você vai olhar aquilo e vai falar, isso aqui está errado, isso aqui vai dar errado. Porque você não analisou a fundo aquela oportunidade, você simplesmente comparou ela com uma teoria passada, trazida de um ambiente econômico diferente. Então, tenhamos mais cuidado com aquilo que a gente acredita e vamos tentar não trazer essas crenças pessoais para dentro do mercado, porque isso vai prejudicar muito os nossos rendimentos. Se você quer entender melhor como investir, se você quer uma ajuda melhor para investir, conversa com a gente que a gente vai entrar em contato com você por meio do WhatsApp ou Instagram e vamos te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Porque aquilo que você sabe, muitas vezes, tem pouco impacto no seu resultado. Você já sabe aquilo, você já vai operar daquela forma, então não adianta você focar muito naquilo que você já sabe. Agora, aquilo que você não sabe pode te tirar completamente da jogada. Aquilo que você não sabe pode te falir. Você às vezes vai estar correndo um risco que você sequer tem ideia e por não ter uma estrutura protegida para aquilo que você não sabe, protegida contra qualquer coisa, você simplesmente pode falir de um dia para o outro. Você pode perder tudo, ver o seu patrimônio virando pó por causa de um erro que você não percebeu. E no jogo da riqueza, ganha aquele que fica mais tempo no jogo para poder colher os resultados dos seus investimentos. Aquele que enriquece rápido, talvez em 2, 3 anos, se torna bilionário. Se nos próximos 3 ele perder tudo, ele não teve sucesso no jogo da riqueza. O jogo da riqueza é ao longo da sua vida acumular esse patrimônio, é ter esse patrimônio até o final da sua vida. Se você perde ele, então você não teve sucesso no jogo da riqueza. Então foquem em permanecer no jogo o maior tempo possível. Tenham mais cuidado com aquilo que a gente não sabe.